Oi pessoas, aqui é o Coruja Não Usa Lanterna, parceria com a Tecnodocência, e nós estamos trabalhando aí na nossa playlist da Tecnodocência para que vocês conheçam um pouco mais essa área que a gente tem se dedicado aí nesses últimos anos. Hoje nós estamos trabalhando os dois últimos princípios da Tecnodocência, que é o princípio 9 e o princípio 10, tá certo? E a gente vai conversar um pouquinho então pelo que a gente está chamando da essência, né, da Tecnodocência. Bora nós? Vamos lá, gente. Nós aqui novamente para conversarmos sobre esses últimos princípios, né? Então, o princípio 9 diz que a docência se transforma com a integração das TDICs. Então, uma vez que a gente traz aí, né, logo no princípio da definição da tecnodocência, que tecnodocência é a integração entre docência e TDICs, ou tecnologias digitais da informação e comunicação, a gente está querendo dizer que a docência ela pode se transformar, né, se modificar, acontecer de uma forma diferente quando a gente abraça, né, as tecnologias digitais que estão à nossa disposição. Ela leva em consideração, portanto, todos os princípios anteriores, né? De que forma você pode transformar essa docência? Olhando para todos os 8 princípios que vieram antes. Mas me chama a atenção a questão de que o professor pode fazer diferente e ele pode fazer diferente com a ajuda do seu aluno, dos seus alunos, né? Na parceria que eles podem fazer, na forma como eles podem trabalhar, sempre enfatizando a ideia de que o professor pode e deve lançar desafios para esses alunos, para que eles construam, né, os seus conhecimentos, eles construam os seus produtos, os seus processos, que isso aí para nós faz toda a diferença. Então, na prática, o professor deve fazer diferente, né? Os alunos já não aguentam mais aulas expositivas. Imagina o que é ficar 4 horas sentado, né, numa cadeira, ouvindo alguém falar, né? Então, isso já não funciona mais. Eu estou vendo a hora desses meninos, né, saírem revolucionando e quebrando essas paredes, né, literalmente falando. Muito embora a Sibília já tenha colocado, né, entre redes e paredes, se não me engano, essa quebra já está acontecendo, né? Uma vez que ele tem um celular com a internet disponível, né, ele já sai da sala de aula. E mesmo que ele não utilize essa tecnologia, ele pode utilizar outras, né? Nada como um lápis e papel para poder fazer com que esses alunos sigam para outro mundo, né? E nem disso eles precisam, mas se você pensar que o aluno está olhando para você e que ele está em um outro lugar, né? Você imagina então que aquilo que você está gastando tanta energia para fazer naquele momento não está surtindo efeito, né? Então coloquem os alunos para trabalhar, coloquem os alunos para fazer, né? E se disponibilizem a aprender com esse processo. Vem cada pergunta, vocês nem imaginam. Assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, né? E aí a gente tem que se virar como professor para poder ir em busca de respostas que ajudem esses alunos a pensarem e refletirem. A gente também não precisa dar todas as respostas prontas. Se eles vêm com perguntas que a gente não conhece, que a gente não sabe como responder, a gente também vai fazer a nossa pesquisa e vai trabalhar junto com eles. Isso é que para nós é um elemento agregador e que faz um diferencial na tecnodocência. O outro elemento, que é o princípio 10 e último, é que as TDICs se transformam com a integração da docência, né? Então, as tecnologias deveriam, né, também se adaptar às necessidades dos professores, né, às necessidades dos alunos, às necessidades dessa relação entre professor e aluno, né? Os nossos sistemas, né, os nossos ambientes de aprendizagem que utilizam aí dessas tecnologias digitais deveriam possibilitar mais facilidades ou mais dificuldades, né, para os nossos alunos, no sentido de deixar que os alunos criem mais, né? Muitas vezes as coisas vêm muito prontas para eles, muitas vezes as coisas não estão adaptadas às nossas necessidades como docentes. A gente é obrigado a engolir aquilo que é produzido, né, e que está no mercado vendendo para uma finalidade e a gente consumindo para a educação ou consumindo para a docência, né? Isso é bastante complicado. Então, nós, como docentes, como alunos, né, como seres inseridos nesse contexto, a gente também precisa ser ouvido e a gente precisa também ser atendido, né? Porque nós temos necessidades peculiares
que a tecnologia deveria atender, né? Então, nesse sentido, a gente pensa que não, a tecnodocência não é uma via de uma mão única, né? É de via de mão dupla. Tanto a docência se transforma, como as tecnologias também precisam se transformar. Mas elas só vão se transformar se a gente fizer pressão para isso. Então a gente tem que ter consciência das tecnologias que a gente está utilizando e rejeitar. Por que é que a gente vai utilizar algo que está aí e que não nos serve, né? Isso vale tanto para os recursos que estão à nossa disposição, os softwares, aplicativos, quanto os equipamentos, né? A gente teve aí o exemplo de um computador por aluno, né? Que veio para nós, um computador que está muito longe da nossa realidade, né, quando a gente trabalha já com celulares, tablets e notebooks. Então, a gente precisa dizer, olha, essa tecnologia não me serve, né, eu preciso de uma tecnologia que realmente traga, né, algum benefício para mim como professor e para os meus alunos. Pois essa é a pegada, vamos dizer assim, que a gente está tentando propor para vocês, e por isso a gente junta isso muito com o aspecto da questão política, né? Eu, da minha parte, eu quero carregar para vocês a colaboração que nasce de inspiração de dois filósofos, um político, outro filósofo da tecnologia, o filósofo político que incomodou tanto, não é? Que foi o Michel Foucault, que tem gente que não quer considerar ele filósofo, assim como o Simondon, né? Que é um filósofo da tecnologia que está sendo resgatado agora, que é uma figura lá dos anos 50. Né? E eu acho que eles dois, assim, eu lendo, me levaram a construir, vamos dizer assim, o seguinte, olha, é bem tranquilo. Uma engrenagem, quando ela gira para mover uma outra engrenagem, por exemplo, numa roda d'água, ou uma engrenagem de uma bicicleta, né? Se essa engrenagem não girar sempre da mesma maneira para a qual ela foi feita para ser girada, entendeu? Eu vou começar a me preocupar, né? Eu vou dizer assim, rapaz, essa engrenagem precisa ser trocada, tá certo? Só que com pessoa é diferente. Pessoa não é assim. Então, quando a gente fala da docência, né, se transformar com o uso com a integração das tecnologias digitais de informação e comunicação, e quando a gente fala de transformar essas tecnologias pela docência, a gente está querendo ganhar organicidade, humanidade, pessoalidade, individualidade, sujeitosidade, tá certo? Nós estamos querendo mostrar que as coisas não devem deixar de se transformar. Porque se vocês trabalham há 40 anos e têm orgulho porque trabalham do mesmo jeito, tá certo? Porque vocês não transformam as relações, eu não estou falando necessariamente dos conteúdos que também se transformam, mas existem conteúdos que, né, permanecem, né? De qualquer modo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, fique preocupado se você faz uma leitura do si mesmo em que, usando o computador, usando redes sociais, usando conexão de internet, você não se transformou, aí desconfie que tem alguma coisa muito errada, tá certo? O que a gente está querendo dizer é que essa transformação ela ocorre e a gente precisa ter consciência dessa transformação. Nós precisamos estudar essas transformações, nós precisamos reconhecer essas transformações. O problema está em você usar toda essa parafernália tecnológica e achar que não está precisando transformar nada. Aí tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está muito errada. Então, o que a gente procura, do meu ponto de vista, com o princípio 9 e 10, é trazer muito claro para vocês essa consciência de que, né, vocês vão se transformar. Tá certo? Descubram no que. E se forem coisas interessantes, procurem dar um empuxo, procurem dar mexer nessa inércia, né, e tentar navegar por esses novos mares, mas não navegar pelos mares sempre do mesmo jeito, né, porque daí você vai afundar. Então, se achar que navegar no mar você vai poder navegar só de um jeito a vida inteira, aí tá ruim a coisa, né? Tem coisa realmente para se preocupar. É isso, gente. Então, a gente encerra aqui essa apresentação, né, rápida desses 10 princípios, né, com esse podcast falando sobre essa questão aí da transformação, tanto da docência, né, que se transforma com as TEDx, quanto as TEDx, que também deveriam, né, pelo menos se transformar com a integração da docência. Pois, pessoal, a gente vai continuar firme na nossa playlist, novos temas vão surgir, tá certo? E a gente vai colocando o que era relativo aos princípios
então a gente já cumpriu com vocês. Nós temos aquele que a gente tinha falado lá no primeiro programa, não é quando a gente falou que ia trabalhar sobre aquela história, né, dos alunos construírem seus próprios materiais e tal. Pois aguardem aí que a gente vai continuar nosso trabalho. Um abraço. Tchau, tchau, gente.